Então, vamos começar. Eu vou destacar a minha imagem, minha tela, né? Que assim na gravação fica só eu. Então, vamos lá. Alonga a coluna, relaxa os ombros, fecha os olhos, olha para dentro de você mesmo e começa a inspirar através da parte inferior do seu abdômen. Enche o abdômen de ar e esvazia o abdômen, murchando a barriga. É uma respiração abdominal, completamente abdominal. Inspira, enchendo o abdômen e expira, esvaziando. Quando a gente inspira pelo abdômen, amplia a nossa respiração. É uma respiração original. Os bebês fazem essa respiração. A gente nasce respirando pelo abdômen. E depois vai automatizando, vai deixando a respiração ficar mais curta e muito torácica. Só mais alguns segundos. Move o abdômen, deixa expandir e recolhe. Agora a gente vai inspirar pelo abdômen e deixar o ar subir para o tórax. Então vamos inspirar bem profundo, o máximo que puder. Deixa o abdômen expandido até que o ar suba para o tórax. Depois esvazia o tórax e, por último, o abdômen. Murcha a barriga ao expirar, relaxa a respiração, leva o foco dos olhos para o ponto entre as sobrancelhas, une a palma das mãos no centro do peito em Prana Mudra. Inspira profundo para entoar o mantra de abertura. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Dev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name.
Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Satgure Name, Sri Gurudev Name. Inspira, contém, faz uma pausa, inspira mais um pouquinho, expira e relaxa. Ok. Hoje o cria é um nabi, cria. Nabi é umbigo. Então o cria hoje é para o ponto do umbigo. Esse ponto do umbigo é bom, eu sempre falo nisso, mas é bom a gente lembrar que ele localiza abaixo da cicatriz do umbigo. Então, o umbigo tá, a cicatriz do umbigo está aqui, 3 dedos mais ou menos, abaixo da cicatriz do umbigo está o ponto do umbigo. Esse ponto é o ponto da origem, da nossa concepção. A gente nasce através desse ponto do umbigo. Antes da gente nascer, né? A gente alimenta tudo por esse ponto do umbigo. Então, o ponto do umbigo, ele os Upanishads, né, que são os sábios, os yogis antigos, eles definiam esse ponto do umbigo como um ovo de passarinho que dentro dele mesmo parte 72 mil canais energéticos. Todo o nosso sistema energético ele parte desse ponto do umbigo, desse ovinho que é um pouquinho abaixo, né, da cicatriz do ponto do umbigo. E ele é também o nosso centro de gravidade. Existe uma força para cima e uma força para o chão, né, para a gente ficar de pé, que parte desse ponto do umbigo, né? A gente pode usar o ponto do umbigo para os nossos movimentos, na hora de girar, na hora de flexionar, na hora de subir uma escada. Se a gente conectar com esse ponto do umbigo, a gente traz essa força que em si próprio ele carrega, né? As artes marciais, o segredo das artes marciais está em canalizar essa força do ponto do umbigo para os braços, para as mãos, para os pés, para os golpes, né? O texto que eu li falando do ponto do umbigo fala que a diferença de um golpe, né, forte para um golpe letal é usar a força do ponto do umbigo, né? Então, ele traz muitas vantagens para a gente, vamos dizer assim, se a gente conectar com esse ponto, né? No yoga, a gente usa do ponto do umbigo para a força e equilibrar as poses, né? É a base das poses, é o ponto do umbigo, né? Então, tudo que a gente faz está direcionado com o ponto do umbigo. No dia a dia, para a gente ativar e manter esse ponto do umbigo alinhado no local, são os alongamentos. Então, todo tipo de alongamento que a gente faz, a gente está alinhando. Por exemplo, você vai para o Pilates trabalha vários alongamentos. Então, ele está trabalhando essa localização do ponto do umbigo. Então, é isso. Vamos lá para um cria, para o ponto do umbigo. Vamos aquecer só um pouquinho, estica a perna para frente. Ei, Nayara, tudo bom? Solta as pernas, solta, balança. E a partir do ponto do umbigo, vai flexionando o seu tronco, vai deixando ele descer. Vai deixando descer. No começo é mais duro. A mão está deslizando aí na sua canela, até onde for possível. E volta. Inspira em cima e expira descendo. Traz em mente o ponto do umbigo para você flexionar o tronco para frente. Isso já está alongando e volta, junto com a respiração. Inspira em cima e expira descendo. E uma última vez, vai lá embaixo e segura uns segundos lá embaixo. Respira, sente esse estiramento na parte posterior da perna,
na lombar, nos ombros, e vai voltando. Movimento da borboleta, só para ativar um pouco aí a circulação na região da pelve. Então, pé com pé, move o joelho para baixo, para cima. E agora em respiração do fogo. A cada expiração, faz uma por segundo. Puxa o abdômen para dentro. Puxa o ponto do umbigo para dentro. Mantém a coluna ali alongada. Inspira, projeta o peito. Expira. E um último aquecimento, em easy pose, a gente vai fazer a flexão e extensão da coluna, um movimento que a gente conhece bem. Quando a gente inspira, a gente projeta o peito para frente, expira, a gente dobra, né, a região da lombar, as mãos sobre o joelho. Então, eu vou fazer um movimento do quadril para frente e para trás. É o quadril é que move, não é os ombros, não é a cabeça. A cabeça fica bem estável. Então, move, projeta o peito e o quadril faz esse movimento e volta o quadril. Então, vamos lá, uma pose também para estimular o ponto do umbigo. Nós entramos agora no inverno, né? O inverno é um momento de recolhimento de tudo, a natureza se recolhe, tudo se recolhe, a gente se recolhe nas cobertas, né? O frio quando chega, e o nosso corpo também se recolhe. Então, é um momento da gente estimular esse ponto energético que é o ponto do umbigo. Só mais alguns segundos. Inspira e expira e move o quadril para frente e para trás. E atenção, para lá no centro, cresce, inspira, expira, se recolhe uns segundos, observa, inspira mais uma vez profundo, expira. Ok, então vamos lá. Primeira asana, essa eu queria quase todo deitado. A gente vai trabalhar o abdominal, né? O ponto do umbigo. Então, a primeira asana, a gente vai deitar. A gente pode fazer um triângulo assim com a mão e apoiar a lombar. Ou se você tiver com uma cobertinha, um chale, alguma coisa, colocar na região da lombar, caso você ache necessário. E a gente vai fazer o levantamento alternado das pernas. Então, eu apoio minha coluna lá, inspira subindo uma perna, expira descendo. Inspira subindo a outra e expira descendo. Então, inspira e expira. E vai. Marcar o nosso tempo aqui. Une o movimento à respiração e vai no seu ritmo. Cria o seu ritmo. É um exercício que trabalha a musculatura inferior aí do abdômen. Também ajuda na digestão, né, nesse
movimento de eliminação, sempre junto com a respiração. Mantém o movimento. Se precisar, descansa um pouco e continua. A gente vai por mais 30 segundos, se vocês puderem. E atenção, quando a sua perna chegar no chão, relaxa. Faça uma inspiração. Expira, relaxa os braços e apenas observa. Inspira, expira. Ainda deitadas, a gente vai fazer o movimento agora em 4 tempos. A gente vai subir, vai flexionar a perna. Depois a gente estica a perna para cima, reta. Depois flexiona a perna e volta com ela no chão. Então é 1, 2, 3, 4. Se você, o movimento agora, ele tem o movimento dos braços juntos. Quiser dar uma olhada? Então, meus braços estão aqui ao longo do corpo, eu flexiono e subo o braço. Levo a perna lá em cima, volta e desce o braço e a perna. Subiu a perna e braço, lá em cima. Flexionou e vai para o chão. Então, é um movimento coordenado do braço, da perna, em 4 tempos. Vai sem pressa, quando a perna estica, a sua coluna está bem apoiada no chão. O braço sobe reto e desce reto. Ele sobe quando a perna é flexionada e ele desce quando a perna vai para o chão. Esse exercício também é para a área digestiva, para o abdômen, né? Esse abdômen transverso, quase lá. E finaliza quando as pernas chegar no chão. Inspira,
Expira e solta aí o seu corpo por uns segundos. E na sequência, a gente vai abraçar os joelhos com os dois braços. A cabeça está no chão. A pose é estática e a gente vai ficar aí uma bolinha, bem abraçadinho com os joelhos. É uma super massagem no abdômen, mas é também uma compensação para a sua coluna. Então, sustenta as pernas flexionadas sobre o seu abdômen. सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच नाना खोसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आद सच Inspira, expira, relaxa a pose. E é a partir dessa pose que a gente vai fazer a próxima asana. Então, a gente está com a perna flexionada, abraçado. A gente vai soltar as pernas, abrir os braços em cruz no chão. E ao mesmo tempo que a gente vai esticar a perna a 60 graus, esticar a perna inclinada. Então, se quiser dar uma olhada, a gente vai. A gente está com a pose inicial, tá aqui abraçado. Eu abro o braço no chão e estico a perna. E volta e abraça. Inspira, expira. E continua. É um movimento que abre também aí o centro do coração e, e faz um estímulo de abrir o ponto umbilical, com o movimento dos braços e das pernas. Se precisar descansar, descansa com a perna flexionada e depois retoma. A perna ela vai na diagonal. Não sei se
60 graus, ela não está nem para cima, nem no chão, na metade do caminho. Nós já estamos quase lá. Abraça os joelhos, inspira, expira aí, relaxa, solta aí o seu corpo, estica as pernas, relaxa os braços, a respiração e foca no seu ponto do umbigo, na sua presença, em toda e qualquer sensação, mesmo que seja algum incômodo, tudo vai dissipando sob a sua atenção. Inspira, expira. Agora a gente vai abraçar a perna esquerda e a perna direita que vai fazer o movimento. A gente vai fazer 1 minuto para cada lado. Olha aqui, por favor. Então, a gente abraça uma perna, a outra está esticada. A gente vai inspirar e subir a perna esticada e expirar descendo. Inspira subindo, expira descendo. Depois a gente vai fazer para o outro lado. Então, aí, abraça a perna direita. Começamos. Sobe a esquerda e desce no chão. Quando descer, deixa a perna tocar no chão. Existe um ponto aí de repouso, muito curto, mas existe. Então, não fica com a perna no ar o tempo inteiro. Inspira subindo, expira descendo. E atenção, quando a perna chegar no chão, inspira, expira, estica a perna direita, solta aí alguns segundos e agora abraça a perna esquerda e movimenta a direita. Começamos. Inspira subindo e expira descendo. Vai a 90 graus e volta. É um exercício que ajusta a pelve, esse movimento, um lado de cada vez. E atenção, quando a perna chegar no chão, inspira, expira aí, relaxa, solta as mãos, as pernas. Observa tudo, toda o movimento, todo o fluxo de energia.
Inspira, expira e vamos assentar. Nossa próxima asana, a última asana, a gente vai estar com o braço esticado para cima. A palma da mão, ela vai voltar para o teto, para o céu. Então, a gente vai flexionar, estender a palma da mão para trás. Então, a mão está lá em cima e a mão está flexionada. Nessa pose, a gente vai descer, fazer a flexão do tronco para frente a partir do ponto do umbigo. E a gente vai tentar manter os braços nessa posição o tempo todo, enquanto a gente flexiona. Para isso, a gente vai ficar de pé, por favor. Então, vamos ficar de pé. O braço está esticado lá em cima, palma da mão voltada para trás. E a gente desce o braço junto com a cabeça, com o tronco. Aí a mão aponta para o chão e volta. O braço continua na mesma pose. É devagar, é lento, é um movimento lento. Então, desceu. É um movimento que a gente vai dobrar a partir do ponto do umbigo. Mantém o braço esticado, o braço ele não sai da posição e desce devagar. Então, uma hora a mão está apontando para o céu, outra hora ela está apontando para a terra, para o chão. E tenta respirar junto. É uma respiração mais lenta. Inspira em cima e vai esvaziando quando você vai descendo, expirando e inspira subindo. Não existe tensão nenhuma na cabeça, deixa a cabeça descer, a cervical, não existe tensão na cervical. E se você puder, nesses segundos finais, faz um movimento mais fluido. Inspira em cima e expira descendo. Movimento, isso, ótimo. E atenção, parou lá em cima, estica o braço, expira, desceu, relaxa os braços, mantém-se de pé numa pose equilibrada, fecha os olhos uns segundos para os líquidos do seu corpo ajustarem. Inspira, expira e vamos deitar para o relaxamento. É um momento que tudo o que foi feito agora vai buscar um autoajuste. Mantenha seu corpo aquecido, se tiver uma cobertinha aí. Permita que seu corpo relaxe. À medida que o nosso corpo físico relaxa, o nosso entendimento mental, espiritual também relaxa.
Solta. Se você puder, use a sua almofada embaixo dos joelhos para trazer mais conforto para a lombar. Os calcanhares se tocam, os pés caem para os lados. Relaxa as pernas, relaxa o quadril, as costas, relaxa os ombros e os braços, as mãos voltadas para cima, relaxadas, soltas. Relaxa o pescoço, a face, o maxilar. Relaxe. है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। आद सच
जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सात नाम, करता पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सात नाम, करता पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सात नाम, करता पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
Inspira, expira. E lentamente comece a movimentar os pés e as mãos. Espreguiçando, alongando. Gira o quadril para um lado, para o outro. Flexiona as pernas, massageia suas costas, as palmas das mãos, os pés, sola dos pés. Hum, hum. E vamos assentar para a nossa meditação. A gente vai fazer uma meditação que chama Lay Yoga, é uma meditação muito conhecida no Kundalini Yoga. Ela usa um mantra Ek Onkar Satanama Siriva Rei Guru. Então são três frases. E a gente vai pulsar junto com o mantra, usando o movimento do ponto do umbigo para dentro. São quatro sílabas tônicas que a gente vai puxar o ponto do umbigo para dentro. Ek, Onkara, Satanama, Siriva, Rei Guru, a gente relaxa. O mantra, a gente vai escutar o mantra e ele pontua essas sílabas tônicas, né? Ek Onkar é a força que cria tudo. Satanamá, essa força guia o nosso nascimento, vida, morte e renascimento. Siriva Rei Guru, Siri é grande, é a grande sabedoria indescritível que é Deus, que é o infinito. Então, esse mantra fala isso, e a gente pulsa junto com esse mantra, a gente pulsa com essas palavras. Isso nos leva a conectar com essa força, nos lembrar que essa força é que guia o nosso caminho, que essa força dirige, né, que a gente possa caminhar junto com a vontade dessa força infinita. Existe uma força que conduz, e a vontade dela, se ela anda junto com a nossa vontade, a gente frustra menos, porque a gente às vezes acha que a nossa vontade pode prevalecer e não é assim que acontece, né? Então a gente às vezes faz uma coisa querendo um resultado, o resultado é outro, mas o resultado é sempre de uma força maior do que a gente mesmo. Então, que a gente possa caminhar junto, estar junto com o desejo da força suprema. Tudo bem? Então vamos lá? A pose é em Guia Mudra, as mãos estão sobre o joelho. O foco dos olhos é aqui no ponto entre as sobrancelhas. Você fica aqui. E a gente move o ponto do umbigo. Ek, a gente puxa para dentro. Ek, Onkara, Satanama, Siriva, Rei Guru. Relaxa. Ek, Onkara, Satanama, Siriva, Rei Guru. Então vamos escutar o mantra. E assim que puder, comece a movimentar junto com essa sílaba tônica. E se você conhece o mantra, pode entoar junto. Nós vamos por 11 minutos. Ek Onkara Satanama Sirivaha Hey Guru Ek Onkara Satanama Sirivaha Hey Guru Ek Onkara
Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek Onkara
Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru Ek 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 Onkara Satnama Sri Vaha Hey Guru
Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru Ekangkara Satanama Sriwa Hey Guru. Inspira, expira e deixa essa vibração, essa frequência percorrer todo o seu corpo e o seu campo energético e a sua conexão com o todo. Inspira, expira, une a palma das mãos no centro do peito, em Prana Mudra. Canaliza essa força do seu ponto do umbigo para suas mãos e intencione cura para as pessoas que estão enfermas, estão recuperando. Envolve essa pessoa com luz, com uma energia curativa e que seja a vontade de Deus prevaleça sempre. Projeta muito além de você uma energia de paz. Essa paz que está em você, em seu entorno, na sua família. E projeta para o planeta Terra, para todos os seres vivos. Inspira, expira, inspira para entoar o Satnam.
Não. Só. Não. Só. Não. Não.